A paz de Jesus a todos. Irmãos, eu estava essa semana pensando em a gente fazer durante uns dias um estudo, mais assim um estudo orante, espiritual, sobre a carta de São Paulo aos Filipenses, tá bem? Então vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 12 seguintes. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim e por discórdia, mas outros o fazem com o melhor da boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga e não com reta intenção, no intuito de agravar meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei, pois sei que isto me resultará em salvação. Graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui numa parte das cartas de Paulo. Paulo está preso pela segunda vez em Roma, e dessa vez a prisão de Paulo é para a morte. Então daqui ele vai chegar à morte. Ele escreve essa carta aos Filipenses. A cidade de Filipe, a comunidade de Filipe, é uma comunidade muito querida por Paulo. Foi a única comunidade que Paulo aceitou dinheiro para a sua obra, porque era a única comunidade que não deu trabalho para Paulo, que não foi contra Paulo, a comunidade de Filipos. E aqui nós estamos vendo que ele está na cadeia, ele está preso, ele já está velho, já está assim com uma idade bem avançada. Ele escreve essa carta aos Filipenses. Essa carta é chamada a Carta da Alegria Cristã, porque a carta mais alegre que Paulo escreve é essa aqui, tá bem? Nós vamos ver assim no decorrer do tempo, né? É uma carta de alegria. É interessante porque ele é uma pessoa velha, uma pessoa já de idade. Pessoa de idade geralmente já é mais prática, né? Não fica imaginando muitas coisas, não é isso? Ele está preso. E agora a prisão dele, diferente da primeira prisão dele em Roma, a outra era uma prisão mais domiciliar, estava mais tranquilo, tal. Essa agora não, quem prendeu ele foi os romanos mesmo, e ele está preso mesmo e vai ser condenado à morte e vai morrer. Então a situação dele não está muito agradável não. Mas o que ele está falando, que é bastante interessante para nós, é que diante da prisão dele, da situação dele estar preso, está dando força para o Evangelho ser proclamado. Aqueles cristãos que seguem verdadeiramente Jesus Cristo, ao saber que Paulo está preso, eles ganharam mais força para anunciar o Evangelho. Agora, tem também aqueles que não gostam de Paulo, que eles estavam evangelizando, mas de uma certa forma combatendo Paulo, que estava na cadeia. Então tem a turma do contra e a turma do a favor, né? Será que na nossa igreja tem também a turma do contra e do a favor?
nas comunidades por aí tem a turma do contra e do a favor. Será que na nossa paróquia não tem a turma do contra e a turma do a favor? Tem ou não tem? Até é difícil certas horas a gente saber por que lado a coisa está andando, né? Não é verdade? Porque realmente é uma situação que não é nova, é uma situação do período paulino, das comunidades de Paulo. Nós falamos semana passada um pouco de Corinto. A briga de Corinto era feia, a comunidade era partidos brigando entre si, etc. Tal, né? Paulo muitas vezes passou muito aperto com a comunidade de Corinto. A comunidade de Filipos, Paulo não passa aperto com eles são gente boa, são uma comunidade muito bem formada, uma comunidade muito bem assim, aceita, e aceita muito bem Paulo, uma comunidade muito agradável a Paulo. Mas ao contrário, também tem pessoas na comunidade fazendo coisas erradas, anunciando Jesus Cristo, pregando um Jesus diferente do de Paulo, ou pregando Jesus Cristo apenas para acusar Paulo. Irmãos, isso para nós é importante a gente ver uma coisa. Quando nós começamos a dar testemunho de Jesus Cristo, o nosso testemunho vale para as duas coisas: para fortalecer a vida de algumas pessoas, para impulsionar pessoas a seguir Jesus Cristo, porque elas olham para nós e falam assim: nossa, aquelas pessoas seguem Jesus. O nosso testemunho impulsiona outras pessoas a seguir Jesus. Isso para nós é importante, porque o testemunho de Paulo, preso na cadeia, impulsionou o Evangelho. Os evangelizadores, os anunciadores, os discípulos, eles ficaram impulsionados. Paulo está preso, vamos anunciar o Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós temos que ter essa consciência, porque a gente não vê essas coisas acontecer. Talvez sim, talvez não, mas muitas vezes o nosso testemunho de vida, o nosso jeito de viver está sendo base de vida para muitas pessoas. Muitas pessoas olham para nós e falam assim: aquelas pessoas ali seguem Jesus, eles não fazem coisas assim, coisas assados, eles não vivem dessa forma nem daquela, eles vivem da forma do Evangelho. Irmãos, nós somos luz e somos chamados a ser luz. Jesus mesmo nos fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos ter essa consciência de que Jesus nos impulsiona pela força do Evangelho a sermos testemunhas, para que outras pessoas possam ver o nosso testemunho e seguir Jesus Cristo. É lógico que tem algumas pessoas que vão nos acusar, vai ou não vai? Alguém aqui já foi acusado? Alguém aqui já foi caluniado? Eu já, muitas vezes. Alguém aqui já foi perseguido por causa da palavra de Deus? Alguém aqui já não foi muito bem aceito dentro da própria família porque segue Jesus Cristo? Hein? Já ou não já? Já. Mas isso é a força do Evangelho. A força do Evangelho, ela vai levar algumas pessoas à graça de Deus e elas vão seguir Jesus por causa do nosso testemunho. Outras vão ficar com o cotovelo rachado e vão ficar bravos e vão se morder e vai morder os dentes, porque nós seguimos Jesus Cristo. Paulo, ele tem consciência disso. Paulo tem tanta consciência disso que ele fala em relação a isso. E ele ainda fala o seguinte: aqueles que pregam o Evangelho pela verdade, ou aqueles que pregam o Evangelho por causa, para me combater, não tem problema, eles estão pregando o Evangelho, eles estão falando de Jesus. Se alguém fala de Jesus para me condenar, ou para nos injuriar, ou para nos perseguir, amém, pelo menos está falando de Jesus. Irmãos, Jesus tem que ser louvado, Jesus tem que ser glorificado de todas as formas. De todas as formas. E ele sabe disso. Olha o próprio Jesus,
quanta gente que perseguia Jesus foi morto por causa disso, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi morto por causa disso. Que as pessoas queriam condenar Jesus, e nós vemos no Evangelho quantas e quantas vezes as pessoas querendo condenar o Senhor. Mas nós temos que olhar que Jesus, mesmo assim, foi até a cruz, e quando o pessoal pensou que tinha ganho a parada, Jesus ressuscitou dos mortos e venceu. O Evangelho desse final de semana fala das bem-aventuranças e fala da humildade, da simplicidade. Nós vamos contra a correnteza do mundo, porque aquilo que para o mundo é ostensivo, né, que engrandece, as pessoas elas têm que ser melhor naquilo que faz, elas têm que vencer, elas têm que ser na vida social, têm que progredir de todas as formas, tem que estar sempre em primeiro lugar, na empresa tem que ganhar do outro, porque é uma competição, muitas vezes competição selvagem, etc, etc. E ali vem a soberba, vem a ganância, vem a individualidade, a pessoa é individualista, é egocentrista, e a sociedade faz isso com as pessoas. Jesus nos manda servir, amar, e nos manda partilhar e permear a nossa vida pela humildade, pela simplicidade. Aqui está o testemunho do Evangelho, aqui está o testemunho de Paulo. Paulo era de família rica, o pai dele era muito rico, ele tinha 3 cidadanias, ele falava várias línguas, um homem muito bem formado. Ele tem a cidadania de judeu, dos judeus, dos romanos e dos gregos. Paulo podia entrar onde ele quisesse. Na primeira prisão de Paulo, prenderam Paulo lá em Cesareia. Quando iam levar ele para Jerusalém, que ele viu que a turma ia matar ele em Jerusalém, ele apelou pela cidadania romana que ele tinha. Aí eles tiveram que levar ele para Roma. Chegou em Roma, os romanos não tinham por que acusar ele, porque a briga era entre os judeus. Aí ele passou uns 2 anos na cadeia e soltaram ele. Cadeia domiciliar. Mas essa segunda agora, quem prendeu ele foi os romanos. Então nós vemos um homem muito rico, de família riquíssima. O pai dele era fabricante de tendas para o exército romano. Ele era fabricante de tendas. Paulo entrava nas cidades, todas as cidades eram fortificadas, tinha muro em volta das cidades. E tinha a porta dos escravos e tinha a porta dos cidadãos. Paulo entrava pela porta dos escravos. Os cidadãos ficavam odiando Paulo, porque ele entrava pela porta dos escravos. Paulo fazia tenda durante o dia, trabalhava durante o dia para se sustentar. Os cidadãos odiavam Paulo. Não é só os cristãos, não, os cidadãos romanos, gregos, odiavam Paulo porque Paulo trabalhava, cidadão não trabalha. Naquela época o cidadão eram os grandes e ele trabalhava. Hein? Só elite, cidadãos era elite. Então nós começamos a ver que ele é um homem que abandonou tudo por causa de Jesus, permeou sua vida pela humildade, pela simplicidade. Aqui no capítulo 11 da segunda carta de Coríntios, na 2 Coríntios 11, ele conta o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu por causa do Evangelho. E aqui ele está dizendo: agora eu estou preso e a minha prisão está fazendo um bem para a divulgação do Evangelho. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o quanto faz bem o nosso sofrimento para a divulgação do Evangelho. Muitas vezes nós não sabemos o quanto faz bem as nossas dores, porque as nossas dores é associada a Jesus Cristo. O quanto faz bem para a salvação das almas.
Nós precisamos olhar que nós somos instrumentos de Deus, que nós somos testemunhas do Evangelho, e que toda a nossa vida é permeada pela graça de Deus. E para nós, irmãos, nós temos que ter uma busca na nossa vida, como Paulo teve na dele, aí no versículo 21. Que bom se um dia nós chegarmos a dizer isso como Paulo. Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo na vida de Paulo é Jesus Cristo. Tudo. Eu estou preso para a glória de Jesus Cristo. Eu estou preso para que Jesus seja glorificado. No entanto, que o Evangelho está sendo mais divulgado por todos, até por aqueles que não gostam de mim, estão falando do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mais para frente, no versículo 22 para frente, que nós não lemos, ele vai dizer assim, para mim, eu gostaria de morrer e ir para junto de Deus. Para mim lá seria a minha glória, mas por causa de vocês é bom que eu fique aqui, para dar testemunho de Jesus. Assim também, irmãos, nós precisamos olhar como está a nossa caminhada com o Senhor, como está a nossa vida com Jesus Cristo, como está o nosso testemunho, a nossa luz, a luz nossa que está brilhando no meio da comunidade, no meio da sociedade, do nosso trabalho, lá da nossa igreja, da nossa paróquia. Como que está essa nossa luz? As pessoas estão olhando para nós, estão falando assim, aquela família de Jesus. Irmãos, nós precisamos fazer de tudo para que Cristo apareça. Como São João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Não é verdade? Assim para nós também, essa situação de Paulo, irmãos, a vida inteira de Paulo, de pregador, foi assim. Teve um momento da vida de Paulo que ele falou, Senhor, eu não aguento mais. Atos Apóstolos capítulo 18. O Senhor fala para ele, não cale, não te cale, não pare de falar, eu tenho um povo numeroso nessa cidade. Não te cale, não pare de falar. Mas Senhor, eu só estou apanhando, só estou sendo perseguido. Paulo apanhou tudo quanto é comunidade que ele formou, ele apanhou. A única que ele não apanhou foi dessa, Filipenses. E o Senhor fala para ele, não te cales, não pare de falar. Eu tenho um povo numeroso nessa cidade, eu preciso deles, eu preciso que eles se convirtam. E eu preciso de ti para anunciar o Evangelho. Assim também o Senhor fala para nós, irmãos. Ele precisa de cada um de nós. Ele quer contar conosco. Ele não tem limite das bênçãos para ser derramadas sobre nós. Mas Ele quer o nosso coração efervescente para que o Espírito Santo possa nos levar a ser anunciadores da palavra. Anunciadores da palavra. Que tudo o que acontecer na nossa vida seja motivo das pessoas perceberem que nós somos de Cristo. Tudo. E Jesus vai derramar sobre nós toda a bênção necessária para fazer de nós instrumentos da sua vida. Ele conta conosco para implantar o reino de Deus. Ele conta conosco para que o reino seja implantado. Seria muito bonito, muito agradável, se você perceber na sua vida que o seu testemunho está transformando a vida das pessoas. Mas Jesus não deixa a gente ver isso. Senão ele vai ficar soberbo. Não é verdade? A gente vai ficar soberbo. Uma coisinha ou outra ele permite, mas o resto ele não permite. Porque senão a gente começa a achar que é a gente que está sendo bom, não é? Não é verdade? Então ele vai deixar a gente sofrer um pouquinho, mas a gente continuar sendo testemunha da verdade. Isso é o que o Senhor vai fazer conosco a cada momento da nossa vida. Ele quer que nós sejamos testemunha da verdade.
E muitas vezes vai acontecer situações assim, até muitas vezes há situações que a gente fala assim, mas Senhor, comigo? Ele fala, mas é assim que você vai ser minha testemunha. É assim que você vai ser meu testemunho. Olha bem, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento e os santos da nossa igreja, todos eles foi colocado numa situação deprimente. Foi ou não foi? Jesus, ele gosta de fazer as pessoas passar o ridículo para que ele seja glorificado. Qual o santo que não passou o ridículo? Passou ou não passou? Olha bem, São Francisco de Assis não passou o ridículo? Ainda ficou pelado ainda no meio da turma lá, entregou tudo para o pai e foi viver na pobreza. Pode olhar para o Antigo Testamento, Jeremias falou, anunciou a verdade, o pessoal queria matar ele, tentaram matar ele 3 vezes, não conseguiu. Que Deus protegeu, porque ele ainda tinha mais coisa para falar. Quando Jeremias falou tudo que tinha que falar, ele sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. Parece que mataram ele. E assim todos. Deus quer que na nossa fraqueza mostre a grandeza dele. Sempre vai ser assim. A nossa ascensão vai ser no céu. Hein? A nossa ascensão vai ser no céu. A nossa ascensão vai ser na glória. Lá nós vamos estar na glória de Deus. Mas aqui nós somos testemunha do Evangelho. E é essa testemunha que nós precisamos, praticar na nossa vida. Ter essa consciência. Eu sou de Jesus. Eu me consagrei a Jesus. Eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Ele vai realizar através de mim. Imagine para você ver, imagine a cena, Paulo preso na cadeia lá em Roma. Aí não era uma cadeia 5 estrelas, né? Paulo preso na cadeia, humilhado lá dentro, preso nas correntes. Lembra aquela vez que Pedro estava preso lá no calabouço lá, estava preso com corrente, a corrente caiu, o anjo, eles ficavam presos, não ficavam numa salinha lá, eles estavam acorrentados. Imagine Paulo preso na cadeia e glorificando a Deus porque o Evangelho estava sendo anunciado e porque ele estava preso, os evangelizadores, os discípulos estavam tendo mais força do anúncio da palavra. Irmãos, olha o olhar do apóstolo. Se fosse nós estávamos chorando, Senhor, liberte eu daqui, Senhor. Não é? O apóstolo estava falando assim, nossa, glória a Deus, porque eu estou preso, os discípulos estão ganhando força para anunciar o Evangelho. Quando que nós faríamos um negócio desse? Não é? Esse é Paulo. Isso também nós devemos ser assim. Que todas as aflições, todos os problemas, todas as dificuldades da nossa vida sejam colocadas aos pés do Senhor Jesus e que seja um motivo de testemunho de que Jesus é o Senhor e de que Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor. É isso que nós precisamos, fazer com que o Senhor Jesus seja glorificado em todas as áreas da nossa vida, porque em todas as áreas da nossa vida, mesmo as áreas que muitas vezes nós fraquejamos diante dela, Jesus é glorificado, porque Ele nos mostra, nos converte, nos perdoa e nos transforma. Não é assim que acontece? Porque Ele sempre nos chama. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. Olha a graça. Quando eu peco, o Espírito Santo me mostra, eu me arrependo, confesso, peço perdão a Deus, Deus me traz de volta. Se não for o Espírito Santo,
Se não for a graça de Deus, não tem conversão, não tem mudança de vida. Nós somos banhados pela graça. A graça de Deus está conosco continuamente. Nós não podemos sair fora do chuveiro da graça. Quem sai fora não se molha. Quem está debaixo se molha. Essa é a graça de Jesus. Que Paulo hoje, que nos mostra que para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, que para nós também possa ser essa palavra e que nós tenhamos a força do coração para que a gente saiba que o nosso testemunho, que a nossa vida implanta o reino de Deus no mundo. Nós implantamos o reino com o nosso modo de ser, de agir, de viver, e as pessoas, elas percebem. Um ou outro percebe. E eles são transformados na graça de Cristo. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos, assim sentado mesmo como você está. Permita que Jesus, pela força do seu Espírito Santo, venha trazer você agora o conhecimento da verdade. Vamos voltar nosso pensamento para Paulo, preso lá no calabouço, nas prisões da cidade de Roma. Geralmente é um lugar subterrâneo, frio, sem muita luz. E muitas pessoas presas, não só Paulo preso. E Paulo acorrentado, sentado talvez, ou talvez em pé, mas com uma corrente nos pés, com corrente nas mãos. E Paulo ali sentado ou em pé, orando a Deus. E Paulo em oração. A vida de Paulo já está chegando ao fim. Ele já está velho, é uma pessoa de idade presa, porque anunciou a palavra de Deus, porque anunciou o reino de Deus. Ali está um homem apaixonado por Jesus Cristo, que teve aquele encontro lá no caminho de Damasco, e que de ali para frente a vida dele mudou completamente. Está ali um homem preso, pobre, sem nada, não tem nada, a não ser as cadeias que seguram os seus braços, seus pés. E ali está um homem feliz, um homem que vai dizer nessa carta: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Ali está um homem cheio da graça, cheio da alegria, um homem preso, sem perspectiva nenhuma de sair daquela prisão. E nós estamos diante de um homem cheio da graça de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo. Nós estamos diante de um homem que está cheio do amor de Deus. E é esse homem que ele está recebendo diante de Deus uma graça de perceber que o Evangelho está sendo anunciado, e que por causa da sua cadeia, da sua prisão, os evangelizadores, os discípulos, os missionários estão anunciando a palavra de Deus com mais fervor. Meu irmão, minha irmã, assuma essa alegria no seu coração. Medite no seu coração, feche os seus olhos e pense no Paulo que está assim. Receba agora na sua vida, meu irmão, minha irmã, essa força de Paulo, essa força do Evangelho, essa força da alegria. Que Paulo agora possa derramar bênção sobre nós, esse santo homem de Deus possa derramar bênção sobre nós.
sinta a alegria de Paulo. E que essa alegria possa contagiar você, meu irmão, você, minha irmã. Que essa alegria possa trazer alegria ao seu coração, alegria de ser filho de Deus, filha de Deus, alegria de ter Jesus Cristo como Senhor, alegria de ter Jesus Cristo como teu Salvador. Que essa alegria possa penetrar na sua vida agora. E assim como Paulo, diante de Deus, está alegre, está louvando a Deus e ele está fazendo um júbilo de alegria ao Senhor, que você também, irmão e irmã, possa sentir essa alegria no seu coração. Que Paulo possa interceder por nós neste momento e que nós possamos sentir esta alegria. Nós te louvamos, Senhor. Que o Senhor possa banhar a sua vida, banhar o seu coração, que Ele possa trazer a você uma força, a força de Paulo. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós, pela intercessão de São Paulo, esta alegria do Evangelho. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa receber uma bênção de São Paulo, ele que está nessas cadeias, preso, mas que está com a força do Evangelho em sua vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, unja cada um de nós nesta noite. Derrame esse espírito de amor, essa bênção sobre nós. Fortaleça a nossa vida, o nosso coração. Que nós possamos, ó Espírito Santo, assim como você animou a vida de Paulo, impulsionou Paulo em toda a sua caminhada, ó Espírito Santo de amor, impulsione a nossa vida. Venha nos dar sabedoria, discernimento. Venha curar o nosso coração. Venha curar o nosso corpo, a nossa mente. Ó sangue precioso de Jesus derramado na cruz, que esse sangue venha nos lavar e purificar nesta noite. Nós queremos, Senhor, te louvar, bendizer o teu nome, Senhor. Que possamos, Senhor, experimentar o fogo do Teu amor, possamos, Senhor, experimentar a Tua graça santificante, a Tua graça que renova e que restaura. Vem, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Manifesta, Senhor, esse poder em nossas vidas, e que nós sejamos transformados, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Nós damos graças a Ti, Senhor, pela vossa bondade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Que é possível me esquecer que eu estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência de sentir que é maior diferença. Estarei, se me
nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor nesta noite, vamos pedir que a graça dele venha plenamente em nossas vidas, fazer de nós uma nova criatura. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos. Levante os teus braços, meu irmão, minha irmã. Permita que essa graça penetre no teu coração, penetre na tua vida e faça de você uma nova criatura. Nós te exaltamos, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Venha sobre nós, Senhor, com a tua graça. Faça de nós instrumentos, Senhor, para a vossa honra e para a vossa glória, Senhor. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome.